Amém. Então essa mensagenzinha que eu quero deixar hoje aqui com os meus irmãos como lembrança dos dias que nós estamos vivendo, né? Eu quero falar sobre as profecias referente ao sonho do rei Nabucodonosor. Esta mensagem ela se encontra registrada no livro do profeta Daniel, aqui no capítulo 2. Narra a história de um sonho que o rei teve e ele queria ter a interpretação desse sonho. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho que perturbaram o seu espírito. E isso a tal ponto que o sono o abandonou. Quer dizer, o rei já ficou com insônia. O rei ordenou que convocasse os magos e os adivinhos e encantadores e os caldeus, a fim de que interpretasse os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. O rei lhes disse: eu tive um sonho, e o meu espírito está ansioso por compreender o seu significado. E os caldeus então responderam ao rei: ó rei, vive para sempre. Narra o sonho aos teus servos e nós o daremos a interpretação. Retrucou o rei e disse aos caldeus: seja-vos conhecida a minha decisão. Se não me fizerdes conhecer o sonho, bem como a interpretação, sereis feito em pedaços. Quer dizer, o problema é que o rei sonhou e esqueceu do sonho. Diferente esse sonho aqui, é diferente do sonho lá do faraó, que José interpretou, né? Lá o sonho, o faraó narrou o sonho. Ele lembrava do sonho, ele contou o sonho. Ele só não sabia o significado. Nesse caso aqui, o rei tinha esquecido o sonho. E ele queria que os adivinhos fizesse ele lembrar o sonho. E também que desse a interpretação. Mas o rei insistiu: vejo bem que procurais ganhar tempo. Sabeis que minha palavra está dada. Se não me dais a conhecer o sonho, uma só sentença vos espera. Estais, pois, combinados para inventar explicações falsas e funestas diante de mim, enquanto também o tempo vai passando. Portanto, relatai-me o sonho, e saberei que podeis dar também a sua interpretação. E aqui, então, os magos responderam no verso 11, diz que o problema que o rei propõe é difícil e ninguém pode resolvê-lo diante do rei, senão os deuses, cuja morada não encontra entre os seres de carne. A essas palavras, o rei encolerizou-se bastante e furiosamente mandou trucidar todos os sábios da Babilônia. Promulgado o decreto da execução dos sábios, procuraram também a Daniel e seus companheiros a fim de executá-los, porque fazia parte do corpo dos sábios, né, que existia ali, daquele corpo docente ali, né? Mas Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a Arioque, chefe da guarda real, que havia saído para executar os sábios da Babilônia. E assim falou a ele a Arioque, oficial do rei. Por que motivo promulgou o rei uma sentença tão premente? Arioque explicou o caso a Daniel, o qual foi logo ter com o rei para pedir-lhe um prazo. Ele mesmo daria ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para sua casa e comunicou o fato a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, pedindo-lhes que implorassem a misericórdia do Deus do céu
sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios da Babilônia. Então foi revelado a Daniel numa visão noturna o mistério. E Daniel bendisse o Deus do céu, tomando a palavra nestes termos: que o nome do Deus seja bendito de eternidade em eternidade, pois são dele a sabedoria e a força, e é ele quem muda tempos e estações, quem depõe reis e entroniza reis, quem dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir. Ele revela as profundezas e os segredos, ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. Então aqui Daniel está fazendo um preâmbulo, um prefácio, vamos dizer assim, sobre todos os mistérios. E exaltando o Deus do céu, que revela tudo o que ele quer revelar, ele revela, e com ele está todos os segredos, nada lhe é oculto. E ele foi então falar com o rei, não é? A ti, Deus de meus pais, eu dou graças e te louvo, por me teres concedido a sabedoria e força. Tu me fazes conhecer agora o que a ti havíamos implorado. Então veja só, irmãos, é igual a esse episódio mesmo que aconteceu conosco na estrada na nossa viagem para cá, né? Quem é que podia adivinhar o que ia acontecer? Então, o Senhor Yehoshua revelou, e revelou de uma tal forma que ainda nos fez, inclusive, parar o carro para orar e pedir proteção e implorar pela proteção do Senhor Yehoshua HaMashiach, para que fosse impedido qualquer desastre. Então, é esse Deus que revela todos os segredos, que sabe todas as coisas e que detém todo o poder. A seguir, então, no verso 24. Foi Daniel ter com Arioque, a quem o rei foi incumbido de executar os sábios de Babilônia. Ele falou assim: não mandes matar os sábios de Babilônia, faze-me comparecer diante do rei, e eu darei ao rei a interpretação. Arioque apressou-se a fazer Daniel comparecer diante do rei, ao qual disse: encontrei entre os deportados de Judá um homem que dará ao rei a interpretação desejada. Dirigiu-se o rei a Daniel, que tinha o nome de Baltazar. És realmente capaz de dar-me a conhecer o sonho que eu tive e a sua interpretação? Em resposta diante do rei, Daniel falou: o mistério que o rei procura desvendar, nem sábios, nem adivinhos, nem os magos e nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua mente sobre o teu leito, ei-los aqui. Enquanto estavas sobre o teu leito, ó rei, acorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro. E aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi desvendado, não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas apenas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tiveste, ó rei, uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti.
e de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, de prata eram os seus peitos e os braços. O ventre e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés, parte de ferro e parte de argila. Estavas olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou. Então se pulverizou ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze, a prata e o ouro, tornando-se iguais à palha miúda na eira de verão. O vento os levou sem deixar traço algum, e a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha que ocupou a terra inteira. Tal foi o teu sonho, ó rei. E agora exporemos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu concedeu o poder e o reino, a força e a honra, em cujas mãos ele entregou onde quer que habite os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, fazendo-te soberano deles todos. És tu que és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino, inferior ao teu, e depois ainda um terceiro, de bronze, que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como o ferro que reduz tudo a pó, e tudo esmaga como o ferro que tritura. Ele reduzirá a pó e triturará todos aqueles os pés que vistes, parte de argila, de oleiro e parte de ferro, designam um reino que será dividido. Haverá nele parte de solidez de ferro. Designam um reino que será dividido. Haverá nele parte de solidez do ferro, uma vez que viste ferro misturado à argila de oleiro. Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte e também parcialmente fraco. O fato de teres visto ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão, ou na verdade aqui algumas outras traduções ainda fala mais claro, deixa mais evidente isso aqui, se misturarão ou tentarão se misturar através de casamentos ou alianças. Porque alianças, essa palavra casamento também, ela está assim, um pouco, existe tradução até que não usa essa palavra casamento, usa a palavra aliança mesmo, né? Ou pactos, porque casamento e aliança é uma coisa só, é um pacto, né? de ajuntamento, né? Então, vamos supor uma aliança militar. A OTAN, por exemplo, é uma aliança militar. A gente vê a fragilidade, a discussão desse povo para poder conseguir tomar uma decisão. Eles tomam uma decisão, outros é contra, outros é a favor e tal. Isso é coisas daquilo que eles chamam de democracia, né? Que não tem autoridade, não tem assim uma coisa certa. Então, existe uma coisa de força, mas por outro lado também uma coisa de fraqueza. Então, são alianças ou pactos que não se sustentam. Fala aqui também da tal aliança de paz, né? Que não vem, né? Então, no entanto, no tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Que jamais passará outro povo.
esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Verso 45. Foi o que pudeste ver na pedra que se destacou do monte, sem que mão alguma a tivesse tocado, e reduziu a pó o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro. O grande Deus manifestou-se ao rei, o que deve acontecer depois disto. O sonho é verdadeiro e digna de fé é essa interpretação. Bom, irmãos, é até aqui. Este sonho e essa interpretação, essa palavra que nós lemos aqui, que está no capítulo 2 do profeta Daniel, ela dispensa qualquer comentário. Não há muita coisa a acrescentar. Então vamos só recapitular. A cabeça de ouro da estátua representa o rei Nabucodonosor e o reino da Babilônia. É o primeiro selo do Apocalipse. Né? Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os 7 selos. Está lá em Apocalipse, porque tem a ver com isso aqui. Então a cabeça de ouro é o reino da Babilônia. Né? Os peitos e os braços de prata representa o reino da Medo e Pérsia, os medos e persas. Então, tá, os dois membros superior, né, os dois braços, né? Então era um reino que se mantinha através da junção de 2 reinos. Um império, né, que se levantou através de 2 reinos, que se uniu, os medos e os persas. Já o ventre de bronze era Alexandre o Grande, o reino da Grécia, os gregos, representado pelo ventre de bronze. Então, um reino que também já passou. As 2 pernas de ferro representa Roma em suas 2 fases. A primeira fase, que é conhecida como a Roma Imperial, no tempo dos Césares, a Roma Imperial, então, é a primeira fase do Império. E a segunda fase do Império Romano é a Roma Papal, que durou também do ano, do ano 300, do ano 325, né, desde o concílio de Nicéia, iniciou-se ali um reino papal e que reinou não muito tempo também, porque por volta do ano 538 ou pouco mais, ruiu o Império Romano. Continuou, porém, o reino papal, ainda que fragilizado, mas ele ainda continuou até por ocasião da Reforma Protestante. A Reforma Protestante dividiu o reino papal e dividiu o reino, Roma em si, dividiu em 10 reinos. Dividiu em 10 reinos, que são chamados ali os reinos europeus. Então aquelas tribos bárbaras que existiam na Europa invadiu Roma e dividiu o reino entre aqueles 10 reis que existiam na Europa, os francos, os lombardos, os saxões. Eu me esqueci aqui agora a nomenclatura de todos eles, mas eram 10 reinos que compõem hoje a Europa, né? Que hoje seriam os germanos, né? Antigamente eram os germanos, hoje são os alemães. Então os alemães, os russos, os franceses, a Espanha, a Itália, enfim. Então foi dividido esses 10 reinos que representado no sonho do rei Nabucodonosor pelos 10 dedos dos pés da estátua. E esses 10 dedos dos pés da estátua, assim como os 2 pés propriamente dito, eu vou falar dos 10 dedos e vou falar também dos 2 pés. Os 2 pés da estátua, antes de nós finalizar nos dedos,
Os dois pés da estátua representam o Oriente e o Ocidente. São duas forças que tentam se... Isso aí é uma coisa que surgiu agora também, de pouco tempo para cá, que eu venho meditando nisso, né? Ninguém ainda tinha falado sobre essa força dos dois pés, apenas tentavam falar ali sobre os 10 dedos, né? Mas os dois pés representam as duas forças. Vamos supor, de um lado a NATO, né, a OTAN, o Ocidente, as forças ocidentais, e do outro lado os reis do Oriente, Rússia, China, enfim. Então são as duas forças que tentam se opor e se estabelecer, tentando unificar, enfim, e formar uma potência. Mas cada uma dessas potências, tanto a potência oriental como a potência ocidental, elas também não têm firmeza, elas não se firmam. Porque os reis do Oriente, por exemplo, são divididos. A Rússia não é totalmente ligada à China, eles, por mais que tentam alianças e etc e tal, mas discordam em algumas coisas. Ali também tem as divisões ali, a China, a Coreia do Norte, tem a Coreia do Sul, tem a Tailândia, tem o Japão e tem vários outros reinos ali que compõem a aliança do Oriente. E já da parte ocidental, o outro lado, temos a OTAN, né? A União Europeia, e ali envolve também Israel e alguns países das Américas, da América do Sul, Central, enfim, mas e os países das Américas que é dividido, por exemplo, o Brasil mesmo tem hora que fala que é ocidental e tem hora que fala que é a favor de Rússia e China. Isso aí depende do governo que estiver dominando, né? Então, quer dizer, se for Bolsonaro, é Israel e Estados Unidos, pronto, é Trump, é tudo mais. Se for Lula, não, agora é China e Rússia. O que eu quero dizer com isso? Vocês viram a instabilidade? Vocês viram como a meleca de barro não gruda com ferro? Não combina? Não tem união? O povo brasileiro, por exemplo, fica igual o jumento que tem duas orelhas, né? Não sabe se vai para lá ou se vai para cá. Eles ficam à mercê de quem estiver dando as ordens lá na frente lá. E aí, enfim, e nenhuma das ordens que é dada lá na frente não é levada a sério. Não é levada a sério pela nação como um todo. Então, voltando lá nos pés e nos dedos da estátua, é uma mistura de barro e ferro. Uma mistura de barro e ferro que não tem unidade. Não tem unidade, não se mistura nunca. É como na cozinha. Vamos supor que a cozinheira esteja tentando... Cozinheira não, pode ser um cozinheiro também, não sei, seja lá. É quem estiver lá no fogo com a panela acesa lá, né? Estiver tentando mexer água com óleo, com gordura. Pode mexer o tanto que for, pode tentar. Tá. A gordura, o óleo e aquela água não vai virar um líquido homogêneo tempo nenhum, nunca. Sempre vai estar dividido aquilo ali, porque é duas coisas que não se misturam. A água não vai misturar com... pode até, a não ser que você misture ali um fubá, pelo menos, né? Para fazer uma liga e tentar misturar, né? Aí a água e o óleo vai entrar no fubá e aí vai tentar sair dali uma mistura. Mas fora isso, enquanto tiver só a água e o óleo, quer dizer, se tiver só o barro e a argila, não vai misturar nunca. Então, resumo da história. Nos dias desses reis, nos dias que esses reis nos estiver tentando
tentando misturar ferro com barro, tentando sair dali uma união. Haverá assim paz e segurança. A guerra não acaba nunca. Então, nos dias desses reis, vai vir uma pedra. E é essa pedra que nós esperamos. Então, o quinto reino, eles estão tentando formar aí um quinto reino o tempo todo, uma nova era. Uma nova era. Que, segundo eles, haverá paz e segurança. Não é? Mas quando eles disserem paz e segurança, sim, agora nós misturou. Achamos um fubá que combina aqui com esse óleo e esse. Mas aí o fubá não vai combinar e não vai dar, não é? Porque o antimachia vai querer estabelecer aí um reino que não tem firmeza, que não tem, quer dizer, ele vai espocar dele mesmo. Porque nos dias desses reis, desses 10 reinos, desses 10 dedos aí, tentando se unificar e formar um quinto reino, então virá uma pedra. E essa pedra atingirá os dedos da estátua e esmiuçará tudo. Ferro, barro, lodo, prata, ouro, e tudo vai, enfim, vai esmiuçar tudo. E o vento espalhará, e não haverá nem notícia, nenhum rastro ficará desses reinos. E aí então a pedra que veio, que é o reinado do Senhor Yehoshua HaMashiach, encherá a terra e formará um grande monte, que é o reino do Senhor Yehoshua HaMashiach, e é esse reino que nós aguardamos. Então é essa mensagem que eu queria deixar com os meus irmãos, e que o nome de nosso Adonai Yehoshua HaMashiach seja louvado. Amém.